Esse vídeo, esse vídeo é muito incrível. A hora que eu tava ouvindo, eu falei, gente, mas que amor. A Aline voltar ao volume 1 para explicar de novo para todo mundo, para os iniciantes, quanta doação, meu Deus. Que lindo. Então, gente, não deixa de ouvir esse vídeo. É muito importante para quem terminou os 31 dias, que chegou aqui no grupo e não está sabendo direito como é essa vida na Divina Vontade. Ela está iniciando agora o volume 1, então é muito importante ouvir. A gente também, que já está há muito tempo, nunca é demais a gente ouvir. Sempre, como a gente fala no congresso, nunca para a Divina Vontade nunca é exagero. Não é exagero, porque tudo que a gente faz para Deus é muito. O que Ele faz por nós é tão grande o que Ele está fazendo por nós. O que a gente está fazendo aqui não é nada, sempre vai ser pouco diante do que a gente recebe. Então nunca é exagero. É muito, muito incrível, assim, né, essa meditação do início do volume 1, começar do volume 1 explicando direitinho do início como é viver na Divina Vontade. Eu ouvi e achei incrível, muito legal. A parte que falou do. Eu ouvi e comecei a ouvir de novo, que eu tive que parar para trabalhar, mas agora eu estava ouvindo a parte sobre se doar para o outro, né? Fazer sacrifício, que assim que a gente começa a ler o livro do céu, você lê e coloca em prática aquilo, né? Aquela palavra que Jesus está falando. E uma das coisas principais é a ordem. A ordem na casa, o sacrifício pelo outro, você fazer as coisas sem esperar nada em troca. Que voltar à ordem primordial da criação é ser amor. E o amor é sacrifício. Então a gente vive muito isso do sacrifício. Tem a imagem, né, da mulher lavando louça sorrindo, porque é uma coisa que a gente não dá valor nenhum. Ah, eu não quero lavar a louça, deixa para lá, eu quero cuidar de mim, quero cuidar das minhas coisas. Mas se você tem uma família, se Deus te deu uma família, a vontade dele é que você cuide dessa família, dessa casa, que fique tudo em ordem, né? Isso não é humano. Você eleva, viver na divina vontade é você elevar a sua vida humana, essas coisas básicas que a gente tem que fazer, a um entendimento divino, a um valor. Você eleva os seus atos humanos do seu dia a dia a um patamar divino. Isso é muito incrível, gente, porque aí você não interrompe a santidade. Porque todo mundo tem que lavar a louça, tem que dormir. Você faz isso na divina vontade, o que você já faz. O que você vai tirar da sua vida é o pecado. Vai ser totalmente purificada a sua alma, você vai viver sem pecado e tudo que você fizer vai ser divino, vai ser Deus trabalhando nas suas mãos, Deus dormindo, sorrindo, olhando, ouvindo, falando. É muito incrível. Então, nesse primeiro trecho, a Luísa com resistência, né, de pedindo Jesus força para obedecer. E a gente tem que pedir força, que a obediência que ele pede agora, ela teve que fazer um esforço muito grande de obedecer para escrever o que ele falava para ela. Ela teve muita resistência. E agora o que a gente percebeu é que tem muita gente que tem resistência para ler e para meditar. Que Jesus percebeu e está falando, né? Que a gente tem resistência para ler. Tanto que Luísa teve dificuldade para escrever esse livro, ela escreveu com muito sacrifício. Está pronto, está na nossa mão, agora é ler. Largar, deixar numa gaveta tudo o que você costumava fazer, de devoções, de orações. Se você é uma pessoa muito ocupada, se dedica à oração meditativa. Deixa a oração vocal de lado um pouco, isso não vai te prejudicar em nada. Você vai ver, tem testemunhos aqui, você vai ver que sua vida vai ser um céu, um paraíso na terra. Apesar de todo o caos que está o mundo, apesar do caos na sua família, você é um céu, mesmo assim. Jesus vivia o céu na terra, mesmo no meio do caos. Nossa Senhora vivia. E é essa proposta que ele traz para a gente. Pode ser que seus problemas vão continuar na sua família, como a gente está falando aqui, né, da questão do esposo, da esposa que tem resistência, que não quer que a gente participe, que briga, né? O caso da minha irmã que teve esse problema. Mas a gente, mesmo assim, não sai, não quer sair da divina vontade, mesmo com esse sacrifício todo. Você fala, eu quero, eu vou viver e eu vou ficar
vou fazer o que for necessário, eu vou seguir. Deus vai me dar sabedoria para eu conduzir meu casamento, para chegar num ponto que a pessoa que vive comigo, que minha família vai aceitar isso. Todos nós aqui passamos por esse processo. Eu agora, depois, eu tenho 2 anos já que eu estou na comunidade, agora que eu posso falar que meu esposo está aceitando mais e que está me ajudando, agora que eu estou começando a ver os frutos nele, de aceitar essa minha nova forma de viver. Esse final de semana, agora que eu estou vendo mais, eu rezei muito, muito por ele, fui muito assim, Deus teve que me dar muita sabedoria para conduzir isso, de forma que ele não tomasse birra de Deus, porque se não tiver a sabedoria divina nos instruindo, a pessoa toma birra da sua vida espiritual. E aí uma coisa que Deus ensina aqui muito pra gente é que você tem que ser amor. E aí, como no meu caso, por exemplo, do meu esposo, esse final de semana, como eu falei, né, eu avisei para ele que eu ia participar do congresso, deixei avisado, muito bem explicado como que ia ser, que ele ia ter que cuidar sozinho das crianças. Ele entendeu que eu ia ficar isolada mesmo. E aí ele, aí a Aline sempre fala que Deus sempre está falando a recompensa. A recompensa, você é uma esposa tem que ser uma esposa muito amorosa. Ele vai ver os frutos de você ter essa nova vida. Então, se ele vê que você é uma pessoa, que você está mais amorosa, que você mudou realmente, ele vai começar a aceitar. Então, por exemplo, ontem acabou o congresso, aí eu fui lá agradecer a ele. Eu falei assim, muito obrigado por você ter deixado eu lá. E ele, você não precisa nem agradecer. E assim, ele teve a recompensa. Ele tem hoje uma esposa calma, tranquila, uma esposa que não reclama, uma esposa que tá sempre feliz, alegre, que corrige os filhos, porque eu não corrigia, ele me cobrava muito isso. Eu não corrigia meus filhos, então eu era uma esposa totalmente, uma mãe muito que ele não gostava do jeito que eu era como mãe, porque eu não corrigia meus filhos. Ele vê as mudanças, então ele fala, e ele sabe, ele tá vendo, porque eu falo de Deus, então ele vê que o que eu sou hoje para ele, o que eu sou como mãe, como esposa, é fruto da divina vontade, é fruto da minha comunhão com Deus. Então ele não vai reprovar. Ele me vê como uma pessoa muito amorosa, que sempre tô e eu era muito ciumenta, eu não sou mais ciumenta. Ele vê vantagens. Porque se eu começar a ter uma vida espiritual, uma comunhão com Deus, e eu ficar de birra com ele, e brigando com ele, e causar sabe, ficar fazendo guerra com ele, é claro que vai ter momentos, é claro que a sabedoria de Deus vai te dar a instrução para na hora que precisar você fazer justiça e falar a verdade com ele, ter que às vezes sair de casa para resolver alguma situação, cada caso vai ser um caso. Deus vai te dar sabedoria para resolver essa situação. Cada caso é um caso. Se precisar de ajuda específica, conversa com a gente, tenta resolver, conversar com a gente. Deus dá o dom do conselho para a gente ajudar um ao outro, justamente por isso que Ele coloca a gente numa comunidade. Então é muito bom a gente estar aqui em comunidade, porque a gente vai se ajudando. Deus fala na nossa boca, então um vai ajudando o outro a sair das situações. Então é isso, assim. E aí o meu esposo hoje eu já consigo falar com ele do livro do céu, consigo conversar com ele sobre a Valtorta. Ele disse que está ouvindo a rádio da Divina Vontade. E aí ele vê que Deus está usando ele. Eu tô achando lindo o jeito que Deus está fazendo. O amigo dele que está passando por um problema muito sério, eu falei com ele, Deus está te usando para ajudar. E ele falando eu falei assim, continua ouvindo a Valtorta, que você vai conseguir usar o conhecimento que você está recebendo de Jesus para ajudar seu amigo na questão financeira, né? Aí ele falou assim eu vou lá quarta-feira ajudar a conversar com ele pessoalmente. Aí eu falei assim, pode ir tranquilo, eu não me oponho a ele ir em lugar nenhum, não fico com ciúme, pensando, ele tá com desculpa para ir fazer outra coisa, não, nem passa isso na minha cabeça.
Ele vai tranquilo, eu vou deixar ele tranquilo. Eu falo, pode ir, eu também colaboro com ele. Porque ele também tem as coisas dele, assim como eu tenho as minhas, ele tem as dele. Ele fala, eu vou jogar bola, pode ir tranquilo. Eu não me oponho, você quer jogar bola, vai. Ele chega tarde, eu não fico ligando para ele, preocupado. Eu durmo tranquilamente, ele some lá pro futebol dele, eu não fico investigando nada, eu não fico pensando nada que ele tá me traindo, que ele tá em outro lugar. Nada passa na minha cabeça disso, nada. Eu não fico com ciúme. Ele vai jogar bola, chega de madrugada. Eu não fico investigando nada, eu fico muito tranquila. Eu não era assim. E aí ele falou assim, Michele, o meu amigo falou que foi Deus que me colocou para ajudar ele. E ele ficou todo emocionado falando isso. Ele falou assim, foi Deus que colocou você para me ajudar, porque o menino estava entrando em desespero. Ele ia se matar, esse menino ia se matar, eu falei para ele. Ele ia fazer uma coisa assim, esse rapaz. E aí ele ficou todo emocionado, ele falou, foi Deus. Ele reconheceu, eu falei, foi mesmo, foi Deus mesmo. E aí eu falei para ele assim, hoje eu mandei para ele o trechinho do livro do céu que eu criei uma lista de transmissão com todos vocês que estão aqui. Eu salvei o contato de cada um e criei uma lista de transmissão para mandar um trechinho do livro do céu por dia. Um trechinho pequeno para a gente meditar por dia. Assim, bem pequeno. Aí eu mandei, as fraquezas, as misérias são para você sair de si mesmo e ir para Deus, né? Mais ou menos assim que o trechinho fala. Aí ele falou assim, ele tava falando, ele tá nessa questão difícil, né? E ele já tá querendo voltar a cometer o mesmo erro. Eu falei assim, pois é, olha o que ele tá fazendo. Ele tá deixando essa situação que Deus permitiu que acontecesse na vida dele, essa dificuldade toda, é para ele sair disso, para ele usar essa situação ruim, para ele sair, não é para ele se acostumar com essa situação e não sair disso. É para ele sair, desembaraçar de si mesmo e sair disso. É para isso que Deus permite o sofrimento. Para você não querer mais desobedecer. Que ele desobedeceu o pai dele, por isso que ele está nessa situação. Aí ele falou assim, é mesmo. Mandei para ele, eu falei, olha o que Jesus falou no livro do céu, as fraquezas, as misérias, é para a gente sair e buscar uma ajuda e não ficar na situação, e sair e buscar Deus para você sair. Ele falou, é mesmo. Aí eu já consigo conversar com ele, e eu coloquei ele na lista de transmissão para ele receber todo dia a mensagem. Então, quem quiser receber a mensagem aqui, que ouvir esse áudio, quiser receber, vocês têm que salvar meu contato, porque se não tiver salvo meu contato no telefone de vocês, aí a mensagem não chega para quem quiser receber. Então, é muito importante todo mundo ouvir esse vídeo. Amém. Eu estava querendo ver esse vídeo, né? Porque é para iniciantes. Aí eu tava olhando pra pia de vasilhas e assim, ai meu Deus, tem essas vasilhas todas para lavar, roupa para pôr no varal, tá, a casa tá uma bagunça. O que que eu faço? Eu quero ouvir o vídeo. Só que eu olhava para as vasilhas, era muita panela, muita vasilha, todas as vasilhas estão sujas. Aí eu falei assim, ai, o que que eu faço? Põe roupa no varal primeiro, arruma os brinquedos dos meninos, vou dar uma lida ali no texto que eu tenho que ler. O que que eu faço primeiro? Aí eu pensei assim, vou lavar as vasilhas primeiro. Enquanto eu lavo as vasilhas, eu ouço o vídeo que tá aqui, que eu não tô dando pra ver a imagem, tá embaçada. Aí eu vou ver o vídeo, lavo as vasilhas enquanto eu tô ouvindo o vídeo. Aí eu achei engraçado, tá falando justamente das vasilhas, né? Foi engraçado. Aí agora que eu terminei de lavar, eu consegui ouvir o áudio, foi bem legal. Agora eu vou ali pendurar umas roupas. Eu falei assim, gente, eu tenho que contar, porque foi assim, né? Eu tava procrastinando. E assim, ai meu Deus, que vontade de não lavar essas vasilhas, porque eram muitas, todas as vasilhas sujas. Mas aí na hora que eu tomei coragem, eu falei assim, eu vou ouvir o áudio enquanto eu lavo. Na hora que eu liguei falando das vasilhas, foi muito interessante. Um abraço, boa tarde para todos. É muito interessante essa primeira parte, né? Porque a Luísa vai falar que por pura obediência ela começa a escrever e do sacrifício que é para ela fazer essa obediência. Nós também.
sabe? É algo novo, você está entrando na divina vontade, né? Vai viver uma vida nova. Não vai ser fácil, né? Todo mundo sente a dificuldade, porque afinal você vai passar por um processo de transição da sua vontade humana para a vontade divina, né? E da sua vontade humana via problema em tudo, né? Até nas coisas que você fazia para você, às vezes via problema. Imagina agora fazer algo para Deus e não pensar mais em você, fazer para o outro sem esperar nada em troca, morrer para esse desejo de satisfação, de agradecimento, de reconhecimento. No início você vai ver tudo e vai sentir aquele mal-estar, né? Aquela guerra dentro de você. Ah, eu não quero fazer, não vejo bem nenhum nisso, não tem sentido para mim, tá ruim demais fazer isso. Você vai sentir tudo isso dentro de você. Mas é aquilo que a gente faz. Quando a gente reza Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, você está pedindo a ajuda de toda a Santíssima Trindade para fazer o ato, porque você depende dele. Você está chamando a divina vontade, você está pedindo a ajuda e a intercessão de todo mundo, igual a Luísa fez, né? Unindo todos, toda a humanidade, né? Então você está reforçada, você não está sozinha, você está toda investida da força divina. Você está indo até o poder de Deus, né? Até Ele, para conseguir a fonte, a força para você fazer aquele ato. Entende? Mas você vai na sua natureza, você não vai ver gosto nenhum. Vai ser muito doído, mas esse elemento da dor, igual a Luísa fala, Deus sabe o quanto me é custoso fazer esse sacrifício. É muito importante isso, entendeu? Porque é desse sacrifício, né, que ele vai tirar o amor, né, que ele vai cristalizar ela, levar ela para esse processo de mudança mesmo, né, de mortificação. A cruz dói, né? O sacrifício, né? Tudo que você faz por amor, sem esperar nada em troca, não é fácil, né? A gente vivia muito para nós mesmos, né? Preocupado com as nossas coisas. E agora é diferente. Mas aí a gente vai descobrir a verdadeira alegria, porque a satisfação que dá de não fazer a nossa vontade, fazer a de Deus, de mesmo sendo difícil, mas depois do apesar de, sabe? Aquele alívio, né? De cada dia, né? Que depois aqui não vai ser mais um peso. Depois que você está lapidado nesse amor, não vai ser mais um peso, vai ser uma graça. Mas no início é muito difícil, mas é necessário ir. É aquela caminhada assim que você não fica pensando no final. Você só sabe que tem que ir. No início você não quer começar, né? Às vezes eu comento assim com meu esposo, nossa, é estranho. Quando a gente acorda e tá com tanto sono, a cama tá puxando a gente para dormir mais. E, nossa, sair é difícil. Mas depois que você levanta e vai fazer as coisas, você até pensa assim, às vezes eu penso assim, eu vou deitar mais um pouquinho depois. Mas não tem graça, sabe? Depois que você levanta, você fala assim, nu, como que é diferente, né? Como que perdeu a graça para mim, que, né, se eu não me movesse, né? Como que perdeu a graça para mim depois? Que aquilo não é o tudo, né? Você vê que quando você pega e faz, né? Ele dá força para você fazer, né? Ele dá fortaleza. Então, a Luísa estava se enchendo da fortaleza divina para fazer a vontade de Deus. Mas um monte de coisa que possa ter passado na cabeça dela. Que vão pensar de mim, falar essas coisas que se passa comigo e com o Senhor, né? É muito íntimo, é muito nosso, né? Ter que partilhar e comunicar algo tão santo, né? Tão sagrado. E não pode ter aquele sentimento, tipo assim, manda outro no meu lugar, né? Pede para outro, Jesus, eu não sei falar. Ontem eu estava assim com Jesus, Jesus, eu não sei falar, não sei nada. Aí ele me deu o trecho de Jeremias, né? Não digas, você não passa de uma criança. Eu vou te dar a força, né? Eu que te dou as palavras. Aí fala, você vai, não tem dessa de eu não posso, não consigo. Então, no início, você sente a mesma sensação. Meu Deus, como é difícil meditar. Você não conseguir falar bem, entender, né? E já sente aquele medo. E se eu não perseverar, e se eu começar e parar, mas não tenho hoje, o agora. Esse é o momento, né? E não é com a gente que a gente conta, é com Deus.
mas ele vai agir na disposição da pessoa. A pessoa precisa dar esse passo de confiança e de entrega, de pegar assim, a levantar o pé na confiança. Na hora que você levantar o pé e se dispor a pisar, Jesus vai lá e põe o chão para você pôr o pé. É ele, você depende dele. Mas precisa desse ato da criatura, do sim dela, né? De não ter medo, de não olhar para a consequência, de não olhar se vai errar, para não pensar em si, né? Então no início não é gostoso nem um pouco sacrificar em nada, mas depois você vai tomando um amor, sabe que você não vê mais problema. É muito bom, aí você fala, valeu a pena, né? Vale a pena. Agora entendi porque que Jesus pegou no meu pé. Neste áudio, neste vídeo, né, a Aline falou que o chamado é muito forte. E realmente é, porque é uma coisa tão inexplicável. É a forma como eu vim parar aqui e eu não tive nenhuma razão para querer continuar. Até porque quando eu perguntei para a Aline a primeira vez, quando eu ouvi falar e consegui o contato dela, ela só me falou assim, tem que ler o livro do céu. Ela me respondeu só isso, mais nada. E, e eu esperava aquela acolhida, né, que a gente recebe quando entra num grupo, né, boas-vindas e tudo mais. E eu não tive nada disso, né. A Aline foi curta, grossa e seca. Ela só falou assim, tem que ler o livro do céu. Mas não, tem que fazer os 31 dias com Maria. Ela só falou, é isso que ela me falou, foi isso. Tem que fazer os 31 dias com Maria. E aí, eu nem me lembro como eu fiz os 31. Não sei se foi no aplicativo que eu baixei, não sei se foi acompanhando ela, eu nem me lembro. Eu sei que eu fiz, sem entender nada. Porque eu era e sou muito devota das coisas de Nossa Senhora, né? Eu tenho certeza que é ela que me levou, né, para isso, até porque quando eu ouvi o nome Luísa Picarreta pela primeira vez na minha vida, que eu nunca tinha ouvido falar antes, foi num vídeo de uma pessoa que falava de revelações de Nossa Senhora e de Jesus, e, e ela falou esse nome. Quando ela me falou esse nome, me despertou uma curiosidade que eu não sei explicar. Na mesma hora, eu fui buscar quem era Luísa Picarreta, coisa que eu nunca tinha antes tido interesse em pesquisar a vida de um santo que eu nunca ouvi falar. Eu nunca fiz isso, né? Nunca tive essa curiosidade. E foi aí buscando conhecer quem era Luísa Picarreta que foi me conduzindo à Divina Vontade. E aí eu ouvi um livro, um áudio da Aline, gostei muito demais, me chamou muita atenção e entrei em contato com ela, não sei explicar. Né? É um chamado mesmo, é um chamado muito forte e que eu poderia ter, se eu tivesse já, assim, se eu não tivesse, assim, esse chamado bem forte dentro de mim, eu teria desistido, porque a Aline não me explicou nada. Eu perguntava, ela só falava, tem que fazer os 31 dias com Maria. Quando você terminar, aí você tem que fazer as 24 horas da paixão e tem que ler o livro do céu. E eu fiquei tão perdida, eu não sabia o que fazer. Eu fui fazendo os 31 dias com Maria e fui confiando, não sei, foi acontecendo, porque é um chamado mesmo. E porque eu disse sim a esse chamado, eu continuo. Não vou voltar atrás, não faz mais sentido nada, porque a minha vida foi transformada de uma forma assim tão grande, que hoje eu vejo meu filho com com apego a devoções, a rezar o terço todos os dias, né, a ter
obsessão por fazer as coisas tudo certinho, a meditação da palavra. Todo dia ele se debruça sobre a Bíblia e fica lá horas meditando na palavra. Tudo isso é muito bom, mas ele não falha um dia, ele fica preocupado se ele não consegue fazer isso. E eu era assim também. Mas agora eu sei que era uma coisa meio que forçada, porque a gente tinha um desejo humano de buscar a santidade, né? E era essa forma que a gente conhecia, que foi passado para nós, mas que não nos trazia paz. A mim, né? Não trazia uma paz que era mais ou menos uma obrigação. E rezar o terço, às vezes com sono, dormia rezando o terço, nem sabia quando terminava, o terço estava lá no chão na manhã seguinte, porque era uma coisa que era uma obrigação e não era por amor. E agora, tudo que eu faço, eu penso que é por amor a Jesus. Meu trabalho, até o ano anterior a eu me consagrar à divina vontade, e até no começo mesmo, já tinha me consagrado. Eu era uma pessoa que ia para o meu trabalho e como eu sou readaptada, eu não tenho nenhuma função específica. Então, eu não tinha nada para fazer e eu ficava numa boa, não me preocupava em ajudar as pessoas e só ficava lá cumprindo o meu horário e ia embora. Mas agora, eu, eu fico o tempo todo oferecendo ajuda, né? E eu estou sendo muito útil agora porque a escola aumentou muito o número de alunos e tem poucos funcionários. Eu estou sendo muito útil e eles ficam me pedindo meu auxílio o tempo todo e eu faço com tanto amor, com tanta vontade de ajudar. Eu tenho uma vontade de ajudar assim as pessoas como eu nunca tive antes. Eu ajudo quem for, pode ser faxineira da escola, pode ser diretor, pode ser outro funcionário, né, inspetor, pode ser aluno, pessoa da cozinha, quem for que precisar. Eu estou ali ajudando, eu não tenho vergonha. Outro dia eu varri a calçada. É, tinha um aluno que veio da roça, estava com a bota toda suja de barro e sujou tudo a entrada da escola. Aí o diretor viu e falou assim, ó, chama a faxineira para limpar. Aí eu fui procurar a faxineira, não achei. Aí a outra funcionária da secretaria falou assim para mim, ela é inspetora, né? Ela é abaixo de mim, seria, né? Na ordem hierárquica. Ela falou assim, ah, pega a vassoura lá, você e vai. Eu achei engraçado ela falar assim comigo, mas eu fui lá, peguei e varri, sem nenhum problema, porque eu penso, é para Jesus. Tudo que eu faço, eu penso, é para Jesus, né? Eu faço com amor que é para Jesus. E, e tantas outras coisas, né, que foram mudando na minha vida, assim, é uma paz que você tem agora, porque você não tem mais obrigação, assim, de nada, você não faz nada forçado mais. Fazer as coisas por amor é muito, muito, muito melhor do que fazer as coisas por obrigação, né? Com relação ao serviço de casa também. Eu, eu achava cansativo, entediante. Hoje eu faço assim com o maior prazer. Amo fazer. E, e é tão leve quando a gente faz as coisas por amor. As coisas ficam. Pode ter sei lá, uma pia cheia até o chão de louça para lavar. Eu lavo assim que eu nem percebo. Parece que não sou eu que estou lavando, é algo sobrenatural mesmo. É incrível. Até já dei o testemunho que um dia eu lavei a louça, depois fui fazer outras coisas, depois eu lembrei assim, ah, preciso lavar a louça. Quando eu fui olhar, a louça estava limpa, eu já tinha lavado e nem percebi. É porque, nossa, é muito diferente. Então, quem ouviu esse vídeo, quem está começando na primeira, né, na comunidade, querendo participar desse reino da divina vontade, deve aceitar esse chamado, porque não tem nada a perder, só tem a ganhar, né? A santidade divina é tudo de melhor que a gente pode
querer é viver o céu aqui na terra, né? Como a gente sempre diz. É maravilhoso.